Salvete homines. Meus cumprimentos a todos os que me dão a imensa honra de participarem aqui desta nossa série Registros sobre Registros, que vai agora ao ar com o número 433. Uma longa série de semanas em que nós vamos estudando um pouquinho de registro imobiliário a cada dia. Minhas saudações aos estimados confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e, de modo muito particular, a Noreg do Paraná, o que faço na pessoa de seu presidente, o Dr. Matheus Afonso Vido da Silva. Muito bem. Nós hoje vamos tratar do tema da averbação. Bom, esse é um tema, vamos ver que só o título levaria meia página. Mas, enfim, o título está reduzido aqui. Averbação do termo de quitação, de contrato de compromisso de compra e venda, registrado, aí coloquei vírgula, etc. Vamos ver o inteiro teor desse dispositivo. Foi, enfim, o artigo 7º da Lei 13.465, de julho de 2017, a normativa que incluiu na nossa Lei de Registros Públicos, a Lei de 6.015, de 1973, um item com o número 32, no inciso 2º de seu artigo 167. Como se sabe, esse inciso 2º é aquele que tem a lista dos títulos averbáveis no ofício imobiliário. Há nesse item 32, uma larguíssima indicação textual, ou seja, o texto da lei é bastante largo, efetivamente, prevendo ali averbar-se no ofício de imóveis, agora vou ler isso, porque não memorizei, o termo de quitação de contrato de compromisso de compra e venda registrado e do termo de quitação dos instrumentos públicos ou privados oriundos da implantação de empreendimentos ou de processo, ou de processo de regularização fundiária, firmado pelo empreendedor proprietário de imóvel ou pelo promotor do empreendimento ou da regularização fundiária objeto de loteamento, desmembramento, condomínio de qualquer modalidade ou de regularização fundiária, exclusivamente para fins de exoneração da sua responsabilidade sobre tributos municipais incidentes sobre o imóvel perante o município, não implicando transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da regularização. Aí está. Então, esse é o longo item 32 do inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, que foi incluído nessa nossa lei pelo artigo 7º da Lei 13.465 de 2017. Bom, o que sobressai, assim, prontamente da leitura desse texto é a indicação de uma finalidade perseguida com essa mencionada averbação imobiliária, essa averbação que deve realizar-se no ofício imobiliário competente. E qual é essa finalidade? A finalidade é a da exoneração de responsabilidade por tributos municipais incidentes sobre o imóvel objeto. Exoneração esta que trata de beneficiar o promitente vendedor, o empreendedor proprietário e o promotor do empreendimento ou regularização fundiária de que se trata. Ou seja, a finalidade é essa exoneração de responsabilidade tributária no âmbito municipal. Bom, o Superior Tribunal de Justiça, aqui do Brasil, editara uma súmula de número 399, enunciando nesse seu verbete 399 que caberia ao legislador municipal, ou seja, à legislação municipal, estabelecer o sujeito passivo do imposto predial e territorial urbano. Ou seja, diz a súmula, cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU, ou seja, quem deve responsabilizar-se pelo pagamento do IPTU.
Pois bem, esse verbete, por ele, se propicia aos municípios uma ampla liberdade de eleger como ao município pareça convir, e é claro, há uma série de circunstâncias que podem favorecer uma ou outra escolha de sujeição passiva desse tributo, exatamente dizer quem é o sujeito passivo da relação tributária. Então, tem a hipótese de incidência tributária e há nessa hipótese um aspecto subjetivo, que é saber quem responde, quem é aquele que recebe a carga tributária correspondente. E o Superior Tribunal de Justiça, então, indicou que essa responsabilidade é da livre escolha do município. Portanto, no jogo de competências, caberia ao legislador municipal eleger quem responde pelo IPTU. Calha, no entanto, que nos termos do que vem disposto, o artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, de 2002, a transferência da propriedade imóvel, da propriedade imobiliária, por título inter vivos, não mortis causa, mas inter vivos, exige sempre o registro desse título translativo no ofício imobiliário competente, indicando o mesmo código que antes desse registro o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Parágrafo 1º do artigo 1245. Diante dessa regra, que é do parágrafo 1º, como eu disse, do artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, para termos aqui um exemplo bastante, uma vez satisfeito o pagamento do preço aquisitivo no compromisso de venda do imóvel, ainda que essa quitação fosse levada ao registro, poderiam os municípios estabelecer a correspondente responsabilidade tributária do proprietário do imóvel objeto, é dizer, o promitente vendedor. Então, este é digamos, um meio de acercamento sistêmico da previsão do Código Civil, que na verdade indica o caráter constitutivo da transmissão, da transferência do imóvel por ato inter vivos, e em correspondência, o disposto na súmula 399 do STJ. Ou seja, independentemente da prova da quitação do compromisso de compra e venda, não caberia impedir o município de manter o promitente vendedor, que é proprietário tabular do imóvel, na condição de responsável pelo IPTU. Daí vem, portanto, claramente emerge disso a relevância da averbação que está prevista no item 32 desse inciso 2º do artigo 67 da Lei de Registro Público, é disso que nós estamos tratando aqui particularmente, porque sem essa averbação implicar, está claramente indicado no dispositivo legal, transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da regularização, essa averbação exonera o proprietário da responsabilidade pelos tributos municipais incidentes sobre o imóvel. Portanto, uma vez quitado o preço, o proprietário já não responde pelo IPTU, segundo essa disposição legal. Ora, isso é manifestamente justo. Manifestamente justo, porque o proprietário, uma vez quitado o preço, já não tem a disponibilidade, já não tem o uso, já não tem o gozo do imóvel. Então é razoável que não se imponha a ele a carga tributária correspondente ao IPTU. Mas esse assunto tem ainda a ver com algo que pode observar-se desde uma ótica constitucional, como nós vamos tratar mais à frente. Portanto, não é um assunto isento de controvérsia. E controvérsia que traz para a cena uma questão constitucional. Observe-se, neste passo, que o enunciado legal desse item 32 pode dividir-se. Ou seja, ele é suscetível de uma divisão bastante pedagógica. De fato,
Uma primeira parte desse dispositivo diz respeito ao termo de quitação de contrato de compromisso e compra e venda registrado. Essa é a primeira parte. Pois muito bem. Há uma segunda parte que diz respeito ao termo de quitação dos instrumentos públicos ou privados oriundos da implantação de empreendimentos, etc. Essas são duas partes distintas. E isso nos leva, nessa divisão, a responder uma possível controvérsia. Possível, hoje já não tanto, mas que a seu tempo surgiu e foi posta até diante de uma discussão de natureza, pelo menos de natureza administrativa e judicial, não sei se houve também recurso à jurisdição, mas como quer que seja, caiu no âmbito administrativo do judiciário. Discussão essa relativa à necessidade de prévio registro do contrato de compromisso de compra e venda, ou seja, somente poderia averbar-se a quitação desses termos de quitação quando o contrato estivesse registrado ou não. Pois bem, eu trouxe aqui para consideração de todos uma decisão que se tomou em um processo, vamos dizer o número aqui, 1099908-43-2019. 1099908-43-2019. Esse é o número de um processo que teve curso pela Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. E ali se lançou um parecer que foi elaborado pelo hoje desembargador José Marcelo Tossi Silva, que era então juiz assessor da Corregedoria. E o parecer foi aprovado pelo Corregedor-Geral da Justiça da época, meu estimado amigo, o desembargador Ricardo Maíra Anaf, que foi presidente depois do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse parecer, a decisão do desembargador Ricardo Anaf data de 10 de novembro de 2020. E eu vou ler aqui um excerto desse parecer que exatamente responde a essa questão de se é necessária sempre a prévia registração do compromisso, ou se nunca é necessário, ou se alguma vez é necessário. Essas são as três hipóteses possíveis. Então, diz o parecer do Dr. José Marcelo Tossi Silva. São duas as hipóteses previstas para a averbação do termo de quitação. Então, está se referindo ao item 32 de que nós estamos tratando. A primeira consiste na averbação do termo de quitação de qualquer contrato de compromisso de compra e venda, independentemente da qualidade do promitente vendedor, desde que esse contrato esteja registrado. Pois, conforme consta na parte inicial do número 32 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015, será feita a averbação do termo de quitação de contrato de compromisso de compra e venda registrado. Então está muito bem. Aí já temos aí uma primeira solução. Mas aí vai a segunda parte. A segunda parte, prossegue o parecer do Dr. Tossi Silva, diz respeito ao compromisso de compra e venda celebrado diretamente pelos empreendedores de loteamentos, desmembramentos e condomínios, etc. Hipótese em que, diz ele, não há exigência de prévio registro dos contratos, pois como consta no referido número 32, do inciso 2º, etc., aí vem a observação de que também será feita a averbação, sem mencionar o registro. É interessante. Parece-me bem isto, porque quando quis mencionar que o contrato estivesse registrado, a lei o mencionou. E deixou de mencionar na segunda parte. Teria sido lógico, coerente, que se pensasse sempre na necessidade do registro, houvesse referência duas vezes o registro, ou colocasse isso no plural, ou de modo claramente abrangente das duas situações, dos dois termos de quitação suscetíveis de averbação no registro. Mas se nós podemos aceitar até aqui essa posição sem nenhuma controvérsia, por hipótese, né? Sempre haverá alguém que acabará levantando aqui e ali algum óbice, temos que respeitar isso, esse é o campo dialético do direito.
há um aspecto em que a questão está claramente não imunizada, não isenta de controvérsia. Bom, nós mencionamos há pouco o verbete 399 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dizia, cabe à legislação municipal indicar o sujeito passivo, estabelecer o sujeito passivo do imposto predial e territorial urbano, do IPTU. Mas, além desse verbete 399 da súmula do STJ, é preciso também recorrer um tantinho ao artigo 34 do Código Tributário Nacional. Este artigo 34 trata do mesmo imposto predial e territorial urbano a que acabamos de referir. E esse dispositivo do artigo 34 do Código Tributário Nacional diz que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Ou seja, há uma definição no Código Tributário Nacional dos possíveis sujeitos passivos do IPTU. Bom, lembremos-nos ainda mais, e isso é importante dizer, que o artigo 32 do mesmo Código Tributário Nacional, tratando ainda do IPTU, diz que tem ele como, a linguagem do Código, fato gerador, ou seja, como aspecto material da hipótese de incidência, a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, etc. Ora, se essa indicação de fato gerador ou aspecto material da hipótese de incidência tributária está indicado no Código que é lei complementar, isso que é importante dizer, não seria possível que por uma lei ordinária, como é o caso da Lei 3.465, essa disposição fosse modificada. Porque, de acordo com o artigo 146, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, incluindo o fato de que ali se definem tributos, se definem suas espécies, e os respectivos fatos geradores, ou seja, os aspectos materiais e outros aspectos da hipótese de incidência. Nesse sentido, há pelo menos que eu conheça 2 acordos aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatorias do desembargador, um deles do desembargador Roberto Martins de Souza, e o outro de minha estimada amiga, a desembargadora Beatriz Braga, dizendo que a lei não pode prevalecer, a Lei 13.465 não pode prevalecer diante do que dispõe o artigo 146 do Código Tributário Nacional. Muito bem. Ou seja, estamos a ver aí que isso então começa a pôr em dúvida essa possibilidade. Cabe ainda assinalar algo que está no parecer da Corregedoria, que é São Paulo, que eu mencionei, a amplitude da pertinência da averbação do sistema de quitação de contrato de compromisso de compra e venda registrado, referente à primeira parte do dispositivo. De fato, a Lei 13.465 de 2017 é uma normativa destinada especialmente à regularização fundiária rural e urbana. E por isso houve quem sustentasse a aplicação do item 32, de que nós estamos tratando, somente aos casos em que se caracterizasse uma regularização fundiária. Mas acabamos de ver isso na leitura do trecho a leitura que eu procedi do trecho do parecer da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, que o entendimento esposado por essa Corregedoria foi no sentido de que a primeira parte do dispositivo legal em exame, é dessa que nós estamos cuidando agora, viabiliza a averbação de qualquer contrato. Foi o que eu frisei na leitura inicial. Qualquer contrato, independentemente da qualidade do promitente vendedor, desde que o contrato esteja registrado.
Então, abre ensejo a uma ampla consideração, a uma ampla recepção dos termos de quitação. Então, aqui, na verdade, o que mais deve ser objeto de atenção é o tema de saber se a Lei 13.465 podia ter alterado algo, que é o chamado fato gerador, ou aspecto material da hipótese de incidência tributária, em relação, pelo fato de não ser uma normativa complementar, mas ser uma normativa ordinária. Então, vamos ver isto. Vamos ver como é que a jurisprudência dos tribunais posteriores tratará de resolver esse imbróglio, se é que não há nada já publicado. Eu tentei, em rápida pesquisa, verificar se havia já alguma coisa, mas não descobri. Mas podemos voltar mais à frente a este assunto, se houver interesse. E aí eu posso exatamente buscar aqui com os meus colegas que trabalham em câmaras especializadas em impostos municipais, como está o status questiones em nossos tempos. Por agora, agradeço muitíssimo ao comparecimento de tantos que vêm a esta página, agradeço a Noreg do Paraná, agradeço à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, lembrando que a nossa academia, com o apoio da Noreg, com o apoio da Escola da Magistratura do Paraná, num curso coordenado por duas Mônicas, né? A professora Mônica Jardina, da Universidade de Coimbra, e a professora Mônica Dalla Vecchia, que é a secretária-geral da nossa Academia Paranaense. Ambas estão coordenando um curso chamado, tido por de imersão em matéria registral, que ocorrerá na Universidade de Coimbra em fins do mês de outubro. Muito bem. Vamos ter a oportunidade lá de reunir vários dos nossos acadêmicos e outros alunos. O curso está tendo um afluxo de interessados. Estou muito contente com isso. Verificar que a doutrina registral vem provocando a atenção de tantos. Então, muito obrigado a todos e até a próxima semana, se assim Deus permitir.